Antes de começar, eu preciso avisar que minha primeira meta de ano novo depende de vocês aqui no canal, porque já faz anos que eu chegava a vender essas pulseiras aqui de basquete, que hoje em dia eu não vendo mais, porque eu esqueço, motivo pela qual eu estou com uma gaveta inteira ocupada há mais de um ano de estoque. Então se você tá interessado em ter o último produto existente da face da terra da organização Psico-ABC, cola lá no meu Instagram no destaque de pulseiras, ou coloca seu arroba aqui embaixo pra eu ir atrás de você, mas não pode ser privado, senão eu não consigo te mandar mensagem, e me ajuda a bater essa meta de ano novo de ganhar uma gaveta de volta do meu gaveteiro, que eu não aguento mais olhar pra isso, tá lotado. Lembrando que quem já é membro do canal não precisa se preocupar com frete, o que é outro motivo pra você virar membro do canal, além desse gigantesco apoio que esse valor simbólico de se tornar membro ajuda nesse canal. E de novo, pra atrapalhar mais uma vez a dinastia do Stephen Curry, o Warriors tá passando por um momento péssimo nessa temporada. Não é algo que o torcedor do Warriors tá surpreso, já que desde aquele título com KD teve vários sobes e desces até eles serem campeões. Então não é surpresa pra eles, uma hora tá bom, uma hora tá pra baixo e sempre ter que encarar problemas. O próprio Draymond Green é um imã disso. Porém, a cada ano que se passa da carreira do Stephen Curry, o problema se torna um pouco maior, principalmente quando ele faz mais de 40, 50 pontos numa partida, continua insuficiente para eles conseguirem ganhar um jogo. Atualmente, no momento que falo, que pode estar sendo diferente dependendo de quando você vê esse vídeo, ou para melhor ou para pior, não sabemos, o Warriors está no último lugar da vaga de play-in, mais uma derrota ele já cai inclusive, tanto que o Warriors está mais perto de ficar de fora de vez dos playoffs, próximo da 11ª posição, do que da 6ª posição, que é a última vaga garantida de não precisar do play-in. E existem vários pontos que a gente pode comentar sobre essa questão para entender o que está acontecendo no Golden State Warriors. Um exemplo, por exemplo, é a vinda do Jimmy Butler, que foi uma ótima adição do ano passado, já que antes da chegada do Jimmy Butler, o Warriors estava com um recorde empatado de 25 vitórias para 26 derrotas, na mesma situação dessa temporada, que era brigando para uma vaga do play-in, ao ponto de quando o Jimmy Butler chegou, o recorde pulou de 23 vitórias para só 8 derrotas, que foi o que ajudou não eles a se manterem de fato nos playoffs, como também eles conseguiram até que avançar bem para um time que pegou o play-in. Eles sofreram um pouco, mas venceram em 7 jogos contra o Houston Rockets, que era o segundo lugar da conferência, mas foram eliminados pro Minnesota Timberwolves, que foi para a final de conferência, que pegou o Thunder, que foi para a final e foi campeão. Então dá para se dizer que, de acordo com o que tava a conferência do Warriors, eles foram até onde deu muito bem. E a parte fora das estatísticas, que importa muito pro resultado em quadra, é só pegar o exemplo do Thunder, por exemplo, o entrosamento deles estava muito melhor. Trazendo Jimmy Butler para a equipe, o time ficou muito mais próximo, muito mais unido. E por mais que você não tenha o Miami Heat de 2000 e pouco, você tem um time conectado, fazendo sua função, mas cada um sabendo se conectar enquanto jogador, sem ter tretas internas ou problemas que passam para a quadra, que a gente já viu vários elencos serem destruídos por isso, faz o resultado da sua equipe duplicar às vezes. Tanto é que é exatamente por isso que se esperava que agora, com todo mundo bem conectado, se foi tão bom o início agora com o Jimmy Butler, seria melhor agora nessa temporada. Porém, existe algo errado com o Jimmy Butler, já que agora ele está sendo subutilizado como uma peça que já se encaixou na equipe. Obviamente que o time é do Stephen Curry até ele se aposentar, não tô discutindo que tem que dividir o papel com o Jimmy Butler, mas quando, por exemplo, ele tava com o papel de se assumir no Heat, ele chutava quase 20 bolas por jogo, sendo muito mais ofensivo do que agora no Warrior, que ele tá chutando quase a metade, entre 10 e 14. E isso não é uma questão de que ele precisa chutar mais e tirar o espaço do Curry, por mais que se tem outro aspecto ofensivo, tira a sobrecarga em cima do Curry, principalmente o Curry sendo arremessador, e se eles tiverem dois arremessadores, que o Jimmy Butler é aceitável nesse ponto, ele não é um Curry, mas dá pra confiar no arremesso dele, a defesa fica quebrada de vez. Quem que a gente vai cobrir? O maior arremessador de 3 ou a segunda opção desse ataque que chuta também? Porém, várias vezes que até mesmo o próprio Curry na jogada passa a bola pro Jimmy Butler assumir a responsabilidade, ele simplesmente se mantém passivo ou passa a bola pra outro cara. A gente tá falando de um cara que levou um time que só tinha ele pra carregar pra uma final e, se eu não me engano, 2 conferências de finais. O Jimmy Butler tem aquele fogo dentro dele. E aí, infelizmente, a gente puxa esse ponto junto com a parte que o Steve Kerr assumiu a culpa, já que também temos um problema de crise interna na equipe, além da questão do elenco. Porque mesmo tendo a questão do Jimmy Butler, que é mais um contraste do fim da última temporada com a comparação de agora, pra vocês verem o susto, a falta de contradição que tá sendo esse timing do Warriors, o próprio
próprio Steve Kerr, que é o cara que assumiu a culpa dessa decadência, desse timing ruim do Warriors, já montou em quase 30 jogos do Warriors 15 titulares diferentes. A cada 2 partidas que ele montava um starting five, os 5 titulares, ele mudava para as próximas 2 mais ou menos. Isso é completamente estável, isso é trabalho de, sei lá, do dono do Philadelphia 76ers. Não é algo que um time do Warriors, que há pouquíssimos anos atrás foram campeões, não deu tipo uma década de diferença. Os caras foram campeões recentemente. Devia estar com um time muito mais estável. Claro que de acordo com algumas contratações, como por exemplo até o Al Horford, que é o veterano para estabelecer a equipe, que toda equipe precisa, não pode ser contado 100% do tempo, até mesmo o Curry ficou fora de alguns jogos, o Draymond Green não preciso nem falar, já fiz um vídeo inteiro só dedicado a ele. Passa por essas questões, mas a cada 2 jogos você mudar o elenco, é uma questão que foge muito além de ter lesões ou algo do tipo. É uma questão de falta de estratégia e guia de qual que é o caminho que o Warriors quer levar. O que leva, inclusive, a problemas em momentos críticos dos jogos, principalmente no quarto, os últimos 12 minutos finais da partida, que 11 vezes nessa temporada eles entraram nos 12 minutos liderando o último quarto, e quando o cronômetro chegou no 0, eles tinham perdido a partida. 11 vezes na temporada, 11 jogos que, se você fizesse o mínimo ali, beleza, tem jogos que são mais pegados do que o outro, mas você poderia ganhar pelo menos metade deles, você entregou sendo que a batata estava na tua mão para vencer. Um exemplo notável foi contra o Toronto Raptors em 28 de dezembro, eles perderam o último quarto de 127 a 141. Isso bate um novo escândalozinho interno de quando um fã mandou um e-mail para o dono do Warriors e, impressionantemente, esse cara respondeu. O e-mail nomeado com "por favor, leia" tem a seguinte mensagem: "Caro Joe, por favor, faça algo sobre esse time. O que o Steph precisa fazer todas as noites para vencer? Marcar 50 pontos? O time precisa de uma segunda opção real. As ferramentas do Jimmy estão sendo subutilizadas porque ele está jogando como ala pivô devido aos jogos de posição pequenos. Não temos um pivô de verdade. Estou tão frustrado." Esse foi o e-mail do torcedor. Nada absurdo, na real. Até que ele se manteve na linha, coerente. Não era nada de tipo, aí seu filho da vai tomar na E por incrível que pareça, Joe Lacob respondeu o e-mail e foi comprovado que o e-mail era dele mesmo. E ele tinha a seguinte resposta: "Você não pode estar tão frustrado quanto eu. Estou trabalhando nisso. E complicado. Estilo de jogo, desejos do técnico em relação aos jogadores, tendências da liga, Jimmy não é o problema." Em 2 minutos depois de receber esse e-mail, ele respondeu em 2 minutos, o cara tá realmente com sérios problemas. O cara livrou a culpa do Jimmy Butler, o cara botou a culpa no técnico, porque, abre aspas, desejos do técnico em relação aos jogadores tende a ser a culpa do técnico, e se o Jimmy Butler não é o problema, alguém que tá mexendo a equipe é. E o problema é que o próprio Steve Kerr tá assumindo que o problema é ele. Sendo que ele é um cara, ele é, primeiramente, pupilo do Greg Popovich. Pra quem não sabe, ele jogou no Spurs também, um dos anos que o Spurs foi campeão. Foi treinador no time das Olimpíadas, que aí teve aquela polêmica de que o Haliburton era mal utilizado, que aí a gente pode puxar em alguns pontos, como algumas polêmicas com o Jonathan Kuminga, enfim. Mas não dá pra dizer que ele é um péssimo treinador. Ele pode estar num péssimo time, mas não dá pra dizer que ele é um péssimo profissional. O cara levou um soco no olho do Michael Jordan e simplesmente deu um título pra ele no buzzer. Não tem como ser mais profissional que isso. Sem contar que essa boba relógio do Steve Kerr, ela pode estourar a qualquer momento, porque o Stephen Curry já tá quase na casa dos 40. Draymond Green, que eles não largam o osso por nada, e o Jimmy Butler também me estão numa situação tão diferente. Eles têm um jogador, que é justamente o Jonathan Kuminga, preso até o dia 15 de janeiro, tanto que essa foi uma novela absurda que a gente acompanhou, mas pelo que eu entendi, ele assinou por 2 anos, mas tudo isso só pra poder ser trocado 15 de janeiro, e ainda por cima, a trade deadline, o fim das trocas, acaba em fevereiro, então eles têm um mês aí pra fazer milagre pra ajudar o Curry, além de ele ter sido um jogador subaproveitado justamente pelo esquema do Steve Kerr. Muitos dizem que o problema não era o Jonathan Kuminga, e sim o Steve Kerr não sabia aproveitar ele direito. Até porque a gente falou muito tempo atrás num vídeo sobre ele, que ele nos momentos em quadra, até nos playoffs, se representava. Mas o Kerr prefere montar o sistema fechado dele com as peças velhas que ele tem, e isso que causou um caos dentro da equipe. Eu só sei que essa batata vai assar tanto que uma hora vai torrar inteira. Todos os holofortes apontam para a parte técnica, não para os jogadores. Então pode estar rolando alguma coisa que a gente não faz ideia do que está acontecendo. E infelizmente, quem paga o preço são jogadores como Stephen Curry, que a cada mais títulos que ele ganhar, mais é feito o seu caso de GOAT, de melhor armador da história, por exemplo, que é uma missão que o Warriors quer, até por ser o jogador histórico deles, o maior jogador da história da franquia. Só que, de novo, em mais um ano, não tem pra onde escapar, e eles estão com um problema gigantesco de novo pra resolver, um problema que a cada ano que demora mais pra resolver, o Curry fica mais velho. Então sempre se torna uma urgência maior pra resolver. E algo muito crítico que não pode ficar pra trás é você virar membro do canal e fazer
fazer igual mais desses 100 membros que apoiam o canal. Inclusive, eu atualizei a badge para quem apoia há mais de um ano. Agora, quem é mais de um ano membro do canal vai ter esse badge aqui. Talvez já tenha atualizado para vocês, mas eu já subi no YouTube, então acho que é só uma questão de tempo de atualizar. E aí a gente vai atualizando de acordo com quando cada pessoa a mais passar como membro, e você pode se tornar um conferindo o link fixado, ou então o link que tá na descrição, com um valor super simbólico para apoiar esses vídeos saírem. E também os vídeos docs, os vídeos com mais conhecimento, mais trabalhado, às vezes mais de 20 minutos de vídeo, que estão voltando regularmente agora, além de receber em primeira mão através do Telegram sempre que eu postar os vídeos. Mais uma ajuda para você que ficou até aqui, que eu preciso que você ajude, para não ser igual mais esse 50% o que falar das pessoas que gastam esse tempo até o final e cagam na minha boca e vão embora? É se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente chegar mais rápido nessa meta de 200 mil inscritos que a gente vai bater esse ano. E também ativando o sininho, você talvez consiga receber de graça. Então, um apoio de graça, junto com talvez receber todos os vídeos de graça, além de me ajudar essa meta gratuita. E eu quero que você comente quero se você ficou até aqui e você que é torcedor do Warriors, porque existem alguns que não tem o nome Enzo, isso é impressionante. Como você se sente na situação do Warriors? Você acha que a culpa é do Steve Kerr? Você acha que a culpa é do Butler? Você acha que a culpa é terem contratado veteranos já, ao invés de apostar em peças novas? Você que é analista de palpito tudo, o que você acha que é o problema? Talvez o problema seja a hora de sair o Curry? Não sei. Esse vídeo tem uma história mais trabalhada, mais narrativa, com mais dados, é pra quem gosta mesmo de saber sobre as grandes peças, os grandes players que mudaram a história do basquete. Esse é o vídeo doc, mas aqui embaixo é um vídeo mais próximo entre nós, igual a esse, mais palpitativo, o Red Bater. Muito obrigado por você ficou até aqui, beba água e tchau.